mudaria em mim? Eu faria uma lipoescultura. Eu botaria cintura e tiraria da barriga e das costas pra botar na bunda. Mano, meu corpo mudaria quase todo. Eu acho que eu mudaria minha barriga, talvez eu fizesse lipo. Eu acho que eu botaria silicone. Eu faria uma bichectomia, uma lipo, colocaria botox aqui pra arquear um pouco mais a sobrancelha. Eu afraria o nariz, tiraria um pouquinho de bolsa aqui, que eu tenho em cima do olho. Eu tenho uma perna muito fina, elas não se encostam, elas não chegam nem perto disso. Eu não tenho massa muscular, eu não tenho corpo. A verdade é que nós somos bombardeados pela mídia com uma avalanche de imagens de mulheres perfeitas. Isso torna os homens muito mais exigentes e, como consequência disso, as mulheres com uma autoimagem muito mais negativa. A arte, ela foi a grande precursora desse padrão, né? Desse padrão estético. Então, as artes plásticas foram as primeiras mídias que perpetuaram, que reforçaram esse padrão estético que as mulheres tinham que seguir. Né? Então você vê, é claro que são padrões estéticos diferentes dos que a gente tem hoje, né? Mas cada era tem os seus padrões e isso fica muito nítido quando você vai ver as musas do Botticelli ou você vai ver os corpos que eram pintados ou esculpidos pelo Michelangelo. Quando você vai percebendo essas nuances, essas diferenças, você começa a entender melhor a relação da mulher com o retrato. E aí você começa a perceber também uma questão muito fundamental em relação ao mercado, em relação à sociedade, que é o fato da mulher ser objeto. A questão dessa mídia pesada em cima da mulher é justamente porque aquele padrão que está exposto ali não é que não seja uma mulher de verdade. Pode vir a ser uma mulher de verdade, como eu falei, às vezes tem gente que é magra mesmo. Tem gente que tem aquele biotipo, então, e não deve ser desprezado também, porque todos devem ser aceitos dentro do seu biotipo, entendeu? Mas não existe uma diversidade. O que deveria ser posto ali é a diversidade. Uma pessoa que tem os ossos mais largos, tem pessoas que são grandes, mesmo elas não tendo percentual tão alto, elas são grandes. E elas nunca vão conseguir ser aquela modelo magrinha da revista, da capa da revista. Aquele osso saliente, entendeu? Uma questão absolutamente importante é a questão do ícone. Tornar uma modelo de padrão anoréxico como um ícone de sucesso, como um ícone de beleza, você está reproduzindo o mesmo fato para outras pessoas. Então isso deveria, na verdade, ser proibido. Não se pode colocar uma pessoa que tem uma aparência, inclusive doentia, como um modelo de sucesso. É porque aquilo ali é espalhado e propagado como se fosse, tipo, um merecimento, entendeu? Ela está na capa da revista, de uma das melhores revistas, porque ela é o exemplo perfeito para todas as mulheres. No dia que você conseguir chegar nesse nível, você vai ser uma mulher perfeita. Em relação aos corpos, eu acho que ainda existe esse padrão que todas as modelos têm que serem muito magras. Eu sei que é legal o cabide, a roupa cai melhor, mas dependendo até da coleção que o estilista está apresentando, às vezes é até melhor que a modelo tenha um pouco mais de curvas. Eu acho que por isso que as brasileiras de um tempo para cá estão fazendo mais sucesso lá fora. Quando a pessoa não se sente representada, ela não se sente capaz, então isso não é uma coisa que ninguém merece passar, né? Ninguém merece crescer achando que não pode ser protagonista de uma história, achando que é desmerecedor, achando que precisa mudar quem se é, passar por horas de alisamento. Gente, alisamento dói. Muito. Queima o couro cabeludo. Tem mulheres, às vezes, que juntam anos para poder colocar um silicone, para poder fazer uma lipo, correndo risco de vida, às vezes. Então, assim,
A pessoa acaba recorrendo a coisas que são invasivas. É muito fácil para quem tem uma predisposição ou para quem tem grana, enfim, montar o seu treininho com um personal, montar uma alimentação funcional com um nutricionista fitness e conseguir chegar num resultado, né? Mas a maioria da população não tem acesso a isso. A maioria da população não tem acesso à saúde básica, gente. Ponto. É educação básica. Mas elas estão assistindo TV. Elas estão assistindo TV e elas também estão vendo esse padrão estético que está nas novelas. Elas também estão vendo esse padrão estético que está nas revistas, que está no jornal. Então elas também estão sendo afetadas por tudo isso. Tipo, se eu tô assistindo televisão, a primeira coisa que aparece é, sei lá, aquela mulher bem magra, tipo, a principal da novela é aquela. Mas aqui, tipo, a que é gorda, ela vai ser sempre aquela que tá procurando aceitação, ou então tá em algum momento sendo só uma coadjuvante, entendeu? A verdade é que não é do interesse do sistema, não é do interesse do mercado que as mulheres estejam satisfeitas consigo mesmas. Porque a lógica que se usa é essa. Quanto mais insatisfeitas elas estiverem, mais em busca de produtos e em busca de solução elas irão. A publicidade, ela não tenta vender um produto, ela tenta vender um conceito, ela tenta vender um estilo de vida. Então, tem, de repente, uma pessoa com um corpo muito bonito, escultural, ao lado de um pote com vitaminas ou com algum tipo de produto de beleza e coisas desse tipo. E aí essa pessoa está em uma situação, em um cenário onírico, um cenário ideal. Então a pessoa compra o produto, não pelo produto, ela compra o produto para tornar-se igual àquele modelo ideal. É como um pote de ouro embaixo do arco-íris. A pessoa vai andar, andar, andar e nunca vai conseguir chegar lá. E aí a pessoa começa a cometer os abusos. Uma vez que as medicações não estão funcionando, uma vez que a tentativa de definição do corpo não está funcionando, a pessoa vai se aprofundando. Ela começa a recorrer às cirurgias plásticas e faz, e depois não fica satisfeita, e faz de novo e não fica satisfeito. É claro que nós estamos falando de alguém que desenvolveu distúrbios, né, acerca da sua autoestima, da sua autoimagem. Essa coisa da pessoa que não precisa da cirurgia plástica e procura, e às vezes força até uma barra, a gente tem que ter muito cuidado, é o chamado dismorfismo corporal. Aquela pessoa que tem uma visão distorcida do próprio corpo. Por exemplo, a pessoa que tem anorexia, ela se vê gorda o tempo todo, apesar dela estar esquelética, né? Na cirurgia plástica existe a pessoa que está se vendo feia, cheia de defeitos, apesar dela estar super bem. E aí é que você tem que ter muito cuidado para evitar os excessos, né? Tem pessoas na mídia muito conhecidas que a gente vê que exageraram no procedimento, isso tudo a gente enquadra como um distúrbio chamado dismorfismo corporal. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Esse idealismo, essa utopia que existe acerca da beleza, acaba gerando muita ansiedade, gera uma autoestima extremamente baixa e, como consequência disso, cria coisas muito mais complexas, como, por exemplo, a pessoa pode desenvolver uma bulimia, a pessoa pode desenvolver uma anorexia, e nos casos muito mais graves, a insatisfação é tanta que a pessoa comete suicídio. Não me sinto representada nem um pouco, porque sempre existe aquele padrão de modelo seca, alta e ponto. Então eu não me enquadro nisso. Eu tenho 1,62 de altura, eu não tenho um corpo seco, eu sou cheinha, então não me sinto representada nem um pouco. E às vezes a sensação que dá é de que é uma beleza inatingível. E aí, por eu não estar dentro daquele padrão, eu fico buscando de alguma maneira, tá? E é algo inatingível, e eu e outras meninas devem ficar também nessa coisa frenética de por que eu não sou assim, por que eu sou assado.
A indústria da beleza também prega muito a questão de um padrão, né, de beleza, de que o bonito é o magro, que o bonito é assim, é o assado, é ter a bunda assim, é ter o peito assim. E quando você se depara na vida real que você não consegue se encaixar naquilo ali, você se cobra muito, né? E o meio que você tem pra tentar se encaixar é com atitudes desesperadas. Essas são atitudes desesperadas. Quando eu estou muito ansiosa, eu como muito, eu paro de comer. No caso, eu comecei a comer muito e aí vinha a culpa de comer muito porque eu tinha que emagrecer. E aí eu passei a ter bulimia, eu comecei através de laxante. Comecei a tomar laxante e em casa eu falava, tô com dor de barriga. Mentira, eu tinha me entupido de laxante. E depois eu pesquisei sobre como forçar o vômito, porque eu odiava vomitar, eu passei muitos anos sem conseguir provocar, eu passava mal e não conseguia mesmo, era um bloqueio que eu tinha. E aí teve um dia que eu estava em casa com TPM, muito ansiosa, e comi doce, aí corri pro banheiro, vomitei, depois saí do banheiro, comi, voltei pro banheiro de novo, provocando. E era o dia todo, passei o dia todo, comendo, provocando e chorando, comendo, provocando e chorando. E a parte da questão da bulimia também é porque ela reduz a nossa culpa, entendeu? Tipo assim, é como se eu estivesse colocando aquela culpa pra fora. E aí depois você entra numa dieta totalmente restritiva, porque existe a culpa de ter feito isso e não queria ter feito isso, aí entra numa coisa totalmente restritiva, sem comer nada, aí depois volta a comer tudo e aí vira um vício, né? A culpa de comer muito e botar pra fora. E a autoestima continua uma merda. Quando eu cheguei na fase da adolescência, colégio e tudo, eu já tinha a questão da compulsão em mim, só que essa compulsão era vista como sem vergonhice. Ela come demais porque ela quer, porque, entendeu? Aí eu sei que chegou, acho que no meu 2º ano, e eu desenvolvi a bulimia por conta de que eu não conseguia conciliar. Tipo, eu quero comer, mas eu não posso engordar, porque se eu engordar, eu vou ficar diferente desse grupinho. Foi bem uma coisa também para me encaixar, sabe? Então aí eu corria, merendava no intervalo do colégio, tipo na hora do recreio, como a gente fala, e corria pro banheiro pra vomitar. Tem dia que você se olha no espelho e você, tô de boas. Tem dia que você tem vontade de quebrar o espelho. E é osso, porque não tem como controlar. Você acorda, tô bem. Outro dia você acorda e vontade de quebrar o espelho e existe... Aí, às vezes, eu fico tão noiada que às vezes eu acho que existe uma distorção da minha imagem. A minha vida inteira eu ouvia o pessoal falando de uau, você é magra, é alta, dá pra ser modelo. Então, você é o corpo ideal, você é linda. Com uns 12 anos, eu comecei a depressão. Com 17, eu fui diagnosticada com um transtorno alimentar. Na época, eu morava sozinha com meu pai. Meu pai viajava muito para São José dos Campos. E eu passava 15, 20 dias sozinha em casa. Eu passava 15, 20 dias com um pacote de biscoito. Minha amiga ia lá para casa, minha amiga da sala de aula, ia lá para casa para fazer almoço para mim, porque eu não comia, eu não lembrava de comer, eu não queria comer. Eu ia evitando e desviando, talvez como uma forma de chamar atenção. Eu fiz parte de grupos no Facebook e no WhatsApp, mas principalmente no WhatsApp. Elas colocam imagem muito de meninas magras para incentivar, quanto tabelas de pesos inatingíveis.
eu com 1,70 para elas, eu deveria pesar 42, 41, o que é um absurdo. O meu peso mínimo ideal é 55, 57. No grupo elas incentivam com xingamento, com fotos, com... É muito uma tortura psicológica. Eu passei por 3 internações e as 3 foram muito brincadeira para mim. Mesmo a última eu tendo ficado com sonda, meu IMC geralmente chegava a 14, se não me engano. O que já passou de magreza 1, magreza desnutrição, e estava entrando num nível de tabela que não existe. E começa a ficar perigoso. Perigoso de ter infarto, perigoso de desmaiar no meio da rua. Tudo e qualquer coisa, meu organismo não suporta. Eu acordar era perigoso. Então elas me internavam para ter uma segurança maior de que se acontecesse alguma coisa eu estava no hospital, porque meu peso estava muito baixo. Na terceira internação, meu peso estava baixando, eu entrei com 39,9 e eu estava perdendo 500 gramas por dia. 3 dias depois, a médica resolveu colocar a sonda em mim. Então eu passei 4 semanas de sonda com alimentação oral, então eram as 2 alimentações de soro, para chegar em 43,5 mais ou menos, para ter alta. É um peso absurdamente baixo, mas que eu conseguia me manter fora do hospital. Ser magro realmente não significa que você é saudável, até porque você pode vir a ter uma genética magra, né? Ou conquistar essa magreza ao longo de transtornos alimentares. E nos 2 casos, você ter a genética de uma pessoa mais magra ou de você conquistar isso ao longo de transtornos alimentares podem vir a causar danos à saúde. Você pode estar desnutrida, com carência nutricional, você pode estar com colesterol alto, você pode estar com resistência à insulina, diabetes, risco de diabetes, enfim. Várias patologias pode ter uma pessoa mesmo ela sendo magra, mesmo ela tendo talvez até um percentual de gordura baixo. Porque tem muita gente que é magra, mas tem um percentual de gordura alto. Então, com certeza não quer dizer saúde. A gente não mede saúde por aparência, a gente mede saúde por exame bioquímico, por acompanhamento, por conversa, enfim. É muita coisa pra gente conseguir dizer que o indivíduo é saudável ou não. E vai muito além da aparência. Um grande problema é que a gente tem a impressão falsa de que a fotografia é uma realidade, ou retrata uma realidade, quando na verdade ela é uma produção que é digitalizada e por ser digital ela é passível de edição, é passível de alteração. Você pode mudar a luz, você pode mudar a sombra, você pode mudar a estética do corpo de uma pessoa. Eu me formei em 2009 em jornalismo. E aí, na época que eu fiz a faculdade, a gente estava justamente nesse início da transição do pensamento digital. Então, assim, tinham erros pesados, assim, tinham erros mais estranhos, do tipo assim, né, aquela coisa de, ficou cotó, ou tipo uma perna que ficou torta, tipo, coisas de bom senso, que eu fico me perguntando quem foi que aprovou isso. Mas quando, assim, é um erro, sem ser desses erros absurdos, grotescos, assim, quando é uma coisa que você sente, assim, que tentaram emagrecer muito a modelo, deixar aquela cintura, assim, absurda, ou de deixar uma cintura absurda e uma bunda enorme, porque às vezes fazem isso, né, pra ficar uma coisa mais curvilínea, porém não muito. Eu fico com pena, fico com muita pena da modelo, que tá vendo a imagem que não é dela, e principalmente com muita pena das mulheres que vão olhar para aquilo e talvez achar que porque tá numa revista, ou no outdoor, ou num comercial de TV, enfim, qualquer que seja a plataforma, num comercial do YouTube, enfim,
que tenha algo que seja muito retocado, que tenha um padrão muito irreal, eu fico com pena das mulheres que vão olhar para aquilo e vão pensar, poxa, se tá aqui nessa mídia é porque é legal, é porque é bacana, então eu tenho que ser assim. Essa questão da edição de fotos, hoje em dia, tipo, existem vários truques, por exemplo, para sair mais magra na foto. Tipo, por exemplo, você só vai ver foto minha de rosto no meu Instagram ou então no meu Facebook. E a maioria das fotos é de cima, porque alonga o rosto, entendeu? Então, assim, são coisas muito conflituantes, porque tem vezes que eu chego na casa de uma cliente e ela fica, vale, é você mesmo da foto? É muito difícil você simplesmente botar uma foto, a sua pior foto na rede social. No seu pior ângulo, de um jeito que você não queria ser visto. Enfim, a gente quer ser sempre visto da forma mais bonita possível. Tendo um recurso na mão, aumenta muito o não se aceitar, o querer mudar alguma coisa sempre. E aí apareceu o tal do Facetune, né? E aí eu comecei a editar uma coisinha aqui e outra ali por causa de uma marca de roupa. E aí nessa marca de roupa ela pediu pra dar uma cinturada que não existe em mim. E aí eu ficava com vergonha de postar aquela foto que não era eu no meu Instagram, mas eu tinha que postar. Então postei. E aí comecei a usar o Facetune para retocar uma pele, tiro uma gordurinha ali, aqui, enfim, fui tirando. E nada artificial como dessa marca, mas acaba que vira um vício você sair mais bonita, numa foto mais editada, mais elaborada. É muito difícil esse negócio de dizer o que é errado ou o que não é. Eu não consigo me aceitar o suficiente para não fazer, entendeu? Mas não faço nada brusco, mas é claro que a gente apaga imperfeições que a gente acha que deveria apagar, que seria mais belo a quem vê, entendeu? O problema, como tudo na vida, é o excesso, né? Aquela pessoa assim, que cria realmente uma realidade paralela, de ser magérrima, sem um pingo de celulite, sem estria, sem olheira, sem espinha, sem frizz, sem nada. Porque quando a pessoa se edita demais, ela só demonstra o quanto ela está com a autoestima baixa, o quanto ela não se aceita. Então isso diz muito mais sobre ela do que sobre um aplicativo. Isso diz muito mais sobre o quanto ela precisa de ajuda, o quanto ela precisa se trabalhar para se enxergar de uma forma mais positiva, para que ela faça as pazes com ela mesma e mude de verdade uma coisa que ela quer muito mudar, ou então que ela aceite o que ela não pode mudar, ou se aceite, se ache bonita de fato como ela é. Eu e todas as outras muitas mulheres que usam as ferramentas de edição, com certeza contribuímos para que outras meninas, adolescentes ou outras mulheres também se sintam pressionadas. E acaba que a gente faz com elas o que a gente não queria que fizessem com a gente. Mas a gente cede à pressão e acaba pressionando outras, e aí realmente vira uma cultura altamente destrutiva para a gente. Cria realmente um padrão cada vez mais inatingível, onde todo mundo faz e todo mundo cobra que todo mundo faça. Seria uma coisa, assim, tipo, que todo mundo parar junto para todo mundo entender e se aceitar, entende? Porque só um parar é muito atrevimento você conseguir bater de frente com o que é exigido e com o que aquilo ali causa para você. Eu não sei se eu poderia ser um modelo plus size porque eu tenho barriga, entendeu? A minha cintura, tipo, a minha bunda, ela não é aquela coisa de violão, sabe? Então, assim, é uma plus size pra quem, sabe? Só pra aquela plus size que também tem um padrão de beleza. Tipo assim, qual é a gorda que não tem barriga? Só aquelas plus size mesmo. E que também passam por edição de foto. Sabe como é uma coisa bem contraditória? Porque, tipo, é uma moda que surge pra quebrar esse padrão da mulher magra, mas que ela também traz um padrão de beleza. Tipo, se eu vejo uma foto daquela menina plus size, eu não vou ficar que nem ela quando eu colocar aquele vestido. Mas também isso é bom porque antigamente não era nenhum canto. Tipo, era aquelas roupas que era bem da vovozinha mesmo, entendeu?
Olha, eu acho que hoje em dia as coisas melhoraram muito. Tem várias etnias que hoje se tornaram exótico, que é interessante usar essa mistura de raças nos desfiles e tal. Melhorou muito. Hoje a gente já tem as mulheres que vão para a mídia, vão para o YouTube, vão para o Facebook falar que se aceitam. E toda essa onda de mulheres que criam a sua consciência própria e começam a se aceitar e expõem isso para as outras pessoas, pode atingir, né, outras mulheres para que esse movimento cresça cada vez mais. Como a gente está vendo essa onda agora das mulheres mais atuantes, tendo coragem de falar mais, tendo coragem de se impor mais, a gente está percebendo o que também? Uma série de campanhas usando a diversidade, pautadas na diversidade. Então, não sei se tu ficou sabendo, mas há 2 anos atrás, se eu não me engano, aquela campanha da Dove pela Real Beleza, ela foi eleita a campanha do século. E a Dove foi super pioneira nesse sentido, porque ela foi a primeira marca de beleza, assim, que usou de uma forma tão grande, né, uma marca tão grande, multinacional, e que usou mulheres diferentes na sua campanha. Gordinhas, baixinhas, altinhas, magrinhas, negras, brancas, ruivas, cabelos coloridos, crespos, lisos. Então, mulheres de perfis muito diferentes. E para uma marca de beleza, isso na época foi muito pioneiro, porque marcas de beleza normalmente são as que mais têm esse padrão estético do perfeito, de irretocável, né? E com isso a Dove fez escola, passaram-se anos até que isso reverberasse no mercado e outras marcas começassem a perceber a importância do público, do consumidor se identificar com essas campanhas, né? E isso pensando em campanhas em geral, não só em moda e beleza, mas principalmente, né? Começar a ver capas de revistas hoje em dia, né? Com outros estereótipos, com outros padrões, mais revistas femininas falando sobre empoderamento feminino, colocando modelos plus size, enfim, né, com outros tamanhos nas capas. Isso me identifica, não necessariamente por ser uma pessoa parecida comigo, mas por ser uma pessoa que não é irreal, que não é aquele padrão absurdo que 1% da população tem. Então, assim, quando eu vejo uma mulher negra de dread numa capa de revista, eu vibro de felicidade. Quando eu vejo uma modelo plus size numa capa, eu vibro de felicidade. Porque eu sei o quanto isso para outras meninas vai ser importante. O quanto isso para mim já foi muito ruim de não ter tido quando eu estava crescendo, mas que outras meninas hoje vão ver aquilo e vão se identificar de alguma forma e vão pensar, poxa, um dia eu posso estar lá, um dia eu posso ser protagonista, porque o diferente também é aceito, porque o mundo é diverso.